Paz do Senhor, irmão Felipe, estou aqui para refletir com vocês em Mateus capítulo 6, versículo 23. Diz assim: Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ok? Esse versículo vai falar sobre que os olhos, eles são a candeia do corpo, né? Os olhos são a candeia do corpo. Esse versículo em Mateus 6 está dentro de um contexto onde Jesus está falando sobre dinheiro, sobre riqueza. Mateus 6, 19 ao 24, depois do 25 ao 34, Jesus está falando sobre os cuidados da vida, sobre dinheiro, sobre o olhar de cobiça, de olhar sobre o coração nas coisas da terra, o coração nas coisas do mundo. Jesus vai estar falando sobre essas coisas. E dentro desta fala de Jesus, Jesus separa em dois versículos, 22 e 23, ele vai falar sobre os olhos, ok? E eu gostaria que pensar essa declaração de Jesus aqui. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Essa afirmação de Jesus, ela é semelhante a uma outra afirmação, quando Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz assim no capítulo 5, no versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui mostra como é importante, como é essencial uma vida, um cristianismo real e vivo, um cristianismo que realmente dê o fruto ao qual ele é designado para dar, que é o fruto do Espírito, o fruto de justiça, o fruto de equidade, de retidão, de paz, de amor, onde o Evangelho resplandece de forma a glorificar a Deus. Um Evangelho, um cristianismo que não dá nada, é igual às outras religiões, é igual a areia, igual pó, né? Ele, pelo menos, pelo contrário, ele traz engano. Ele leva os homens a pensar que estão no caminho da verdade, leva os homens a pensar que estão esclarecidos, que estão no caminho da vida, que estão iluminados, direcionados por Deus, quando na verdade eles estão sendo enganados e enganando a si próprios. Eles estão no caminho de escuridão, com o coração tão entenebrecido, tão escuro, tão fechado para a verdade, que eles não conseguem, eles acham que estão, quando na verdade eles estão se enganando a si próprios, como aquelas pessoas que chegarão perante o Senhor naquele dia e vão dizer: Senhor, Senhor. E qual é a palavra? A palavra eu gosto de pensar ela. Jesus diz: apartai de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A palavra iniquo, ela é uma palavra oposta à palavra de equidade. Equidade é você respeitar cada um segundo o direito que ele tem, é você tratar cada um de forma justa, de acordo com o direito de cada um. E iniquidade é você tratar com falta de respeito, com falta de reverência, com falta
de integridade, de retidão, de amor, de respeito ao direito de cada um. É como no caso do juiz iníquo da parábola da viúva, né? Que ia de dia e de noite pedir que ele fizesse justiça. A palavra descreve lá dizendo que ele era um homem que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, né? Glória a Deus. E um juiz iníquo, né? O juiz é aquele que estabelece que a lei justa para cada um, pelo menos em teoria, né? Mas aqui fala de trevas tão grande, que ela chega a enganar a pessoa, de forma a pessoa pensar que não são trevas, são luz. São luz. Esse é o problema. Enquanto a pessoa está na indecisão, está na escuridão, achando e sabendo que está em trevas, ele pode procurar a luz. Mas quando ele pensa que as trevas que ele tem é luz, como ele vai querer procurar a luz? Se ele acha que isto é toda a verdade que existe, é a verdade real, é a verdade que ele pode adquirir. É assim que o inimigo faz um cerco e mente para as pessoas, dizendo que elas não têm opção quando elas têm opção. E quando elas não têm opção, ele abre um caminho de mentira dizendo que elas têm opção. Lembro quando em Mateus, em Gênesis 1, ele diz para Eva, não é bem assim. Ou seja, ele criou uma opção onde não tinha opção. Deus falou, você vai morrer. Se você comer dessas árvores, se desobedecer e comer do fruto dessa árvore. Eu já falo, não é bem assim não. Isso é mentira dele. Não é bem assim não. Ele abriu uma opção onde não tinha. Ele inventou uma opção mentirosa, né? Ele ludibriou a pessoa dizendo que tinha uma saída, quando Deus falou que não. E aí quando as pessoas, quando tem saída, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o diabo fala, não, Jesus não é o caminho, não. O caminho é só isso aí que você está vendo. É só isso aí. É uma igreja cheia de gente mentirosa, cheia de pastor ladrão, cheia de crente escondido no armário, escondendo pecados, escondendo segredo, uma turma de hipócrita. Esse é mentira, isso é uma coisa ludibrosa, como todas essas religiões. Eles são tão santos quanto o bêbado da esquina, quanto a prostituta do bordel. Essa é mentira. Ele cerca as pessoas de forma que as pessoas não falam, não. O caminho, a verdade e que a vida que tem é essa aqui, não é Jesus. Eles iludem. O diabo ele ilude. Quando tem opção, ele vem fechando as portas dizendo que não tem. E quando não tem, porque Jesus falou, eu sou o caminho, não há outro. Ele abre, não, tem esse caminho também. Os irmãos entendem? É a forma como ele faz para lançar mais trevas sobre a vida da pessoa. E vão a pessoa pensar que está na luz. Por isso eu dizia, aquele cristianismo onde que tem um cristianismo que não cumpre o seu papel. Ele é um cristianismo de trevas. E são trevas tão grandes porque as pessoas que estão nele estão indo para o inferno pensando que estão indo para o céu. São trevas que enganam, ludibriam as pessoas para as pessoas pensarem que estão na luz. E quando elas pensam assim, elas não procuram a luz. Elas não procuram a verdade. Elas não procuram... Porque a pessoa que sabe que está em trevas, ele procura uma referência. Por isso Jesus fala que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados pela palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo agindo através da palavra, ele ilumina a mente do homem. Ele joga as trevas por terra. Mas o problema é quando o Espírito Santo vem e ilumina o homem e joga as trevas por terra e o homem ignora isso.
E o homem se revolta contra aquele que está lhe trazendo a verdade. Como diz lá em João, né? João, capítulo 3, para nós concluir nossa reflexão, né? João capítulo 3, versículo 19, diz assim: Este é o julgamento, ou a condenação é esta, dependendo da interpretação. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E outra tradução fala que os homens aborreceram a luz, porque as suas obras eram más. O problema é que quando Deus vem, ilumina e lança a luz através de uma pregação calorosa, envolvida pelo Espírito Santo, e lança a luz e leva as pessoas, os crentes, a iluminar a mente deles com a convicção de pecado, para que eles se consertem e se voltem para Cristo, para que eles possam ser cristãos verdadeiros. E ele vem, ilumina, esclarece essas pessoas, mas aí elas vêm e resistem à voz do Espírito Santo, né? Agindo assim, né? Resistindo à luz, como diz o versículo aqui, amando mais o seu viver em trevas, o seu viver em escuridão. Mas deixo então esse texto para a meditação de vocês, que vocês possam meditar mais e Deus possa falar ao vosso coração, ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.